Bom dia a todos. Só dar um minutinho aqui para todo mundo entrar, antes de a gente começar a nossa live. Bom, gente, acho que já deve ter dado tempo suficiente para todo mundo entrar. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Roberta Aracaki, eu sou associada de regulatório de energia aqui do Campus Melo Advogados, que a gente carinhosamente chama de CMA, tá? Se eu falar CMA é porque eu tô falando do Campus Melo. E, enfim, em nome do CMA, eu queria agradecer a presença de todos vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês. É o nosso primeiro episódio do Energia em Pauta, que é uma série que vai ser destinada a discutir temas de energia, temas atuais, enfim, recorrentes com vocês. O nosso propósito é sempre discutir, com grande participação de todos, unindo pontos de vista, claro, de direito, especialidade do CMA, mas também pontos de vista de mercado, e sempre a gente vai buscar trazer, enfim, nossos convidados de honra, com diversas formações, para dar um debate mais rico e dinâmico. Como a gente conta muito com a participação de vocês, eu vou pedir a gentileza de sempre compartilhem, comentem aqui nos comentários, coloquem suas perguntas. As suas perguntas vão ser provavelmente respondidas aqui na nossa live. Se a gente não conseguir responder na hora, a gente vai enviar as respostas por e-mail. E, enfim, só para avisar também, fechando aqui essa parte de disclaimers, queria só avisar que esse evento está sendo gravado e que vai ser postado depois nas nossas redes sociais. Pode ter uma ediçãozinha ou outra, né? Sempre vou dar um tapinha, mas enfim, vai estar disponível depois. E enfim, feitos todos esses disclaimers, vamos passar então ao primeiro episódio do Energia em Pauta. O objeto da nossa discussão de hoje vai ser justamente discutir as medidas recém-aprovadas pelo governo federal para fomento do uso sustentável do biogás e do biometano. Só para contextualizar, o que é o biogás, o que é o biometano, né? O biogás e o biometano são gases obtidos a partir da decomposição de material orgânico, ou seja, esgoto, carcaça de animais, enfim, restos de atividades agro-silvopastoris, a partir de um processo de digestão anaeróbia, que é a digestão por bactérias sem oxigênio, né, dá origem ao biogás. E o biogás ele tem diversas aplicações. Ele pode ser utilizado para geração de energia elétrica, geração de calor, mas também pode ser utilizado para a produção do biometano. O biometano, então, ele é uma espécie de biogás purificado, né, bem grosso modo, me corrija, né, eu sei que tem muitos especialistas acompanhando. E por que ele é interessante? Ele é interessante porque ele é equivalente ao gás natural. Ou seja, ele é um biocombustível que pode ser uma alternativa a combustíveis fósseis. Que em um contexto que a gente tem aí de alta de preços de mercado, guerra na Ucrânia, etc., acaba se tornando uma alternativa energética muito interessante para o país. E justamente por isso, na segunda-feira passada, o governo aproveitou o contexto e aprovou o programa Metano Zero, e também previu a inclusão de projetos de biometano no REID, o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura. Para discutir, né, todas essas medidas, quais os impactos dessas medidas, a gente trouxe aqui no programa, primeiramente, nossa convidada de honra, alguém que realmente tem trabalhado em prol da expansão do biometano e do biogás, que é a Tamar Reutemann, a gerente executiva da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás. E também, para tratar aqui da nossa especialista em RenovaBio, a gente tem aqui a Ana Paula Chagas, sócia de ambiental do Campus Melo Advogados. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a Rosana Jaime, a sócia de tributário do Campus Melo Advogados,
e, se me permite dizer, a melhor advogada tributarista de energia do Brasil. Sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, Roberta. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né? Poder de novo participar de um evento junto com Robertinha e Tamara. A gente já trabalha já há um bom tempo juntas, então já temos essa dobradinha aqui muito bem estabelecida. E hoje, pela primeira vez, terei o prazer de participar de uma live com a doutora Rosana Jaime, gente. Eu estou me achando a melhor advogada tributária de energia do... Já ganhei o dia, né? Ah, eu não ganhei esse jabá, não, viu, Rosana? Bom dia, gente. Mas para mim coube a parte mais chata, né? Que é a parte de tributário, que é uma coisa um pouquinho mais árida para todo mundo. Mas é que todo mundo gosta porque é que traz dinheiro, viu, Rosana? Isso aí. Isso aí, fato, é essencial. É essencial. De fato. Ai, gente, é um prazer ter todos vocês. Acho ótimo, porque a gente vai tratar de um assunto que eu realmente gosto muito, sou super fã, enfim, da fonte de energia, né? E assim, enfim, sou fã do trabalho de todas vocês. Para a gente começar, então, aqui é uma roda de conversa, mas acho que para a gente começar seria muito bom, Tamar, eu vou te pedir para trazer um pouquinho, falar um pouquinho do biogás, do biometano e trazer um pouquinho das principais vantagens desses combustíveis, né? E contextualizar o que o governo viu e por que ele lançou esses pacotes de fomento, né? Bom dia novamente a todas as minhas companheiras aqui, né, colegas e amigas de trabalho. E também é uma honra, Roberta, que o primeiro episódio, né, dessa série seja com biogás e biometano. Estou me sentindo aqui também que somos a fontezinha, né, mais novinha. E que legal que vocês já estão olhando também, né, como que o escritório já está trabalhando nesse tema e querendo explicar também. Então, é uma honra poder estar aqui contribuindo. Então, Roberta, você já falou super bem, né? A advogada já está explicando tudo técnico, já sabe tudo, já acompanha muito o trabalho aqui da Biogás. Então, o biogás é uma fonte de energia totalmente renovável, a partir de resíduos, então, com maior potencial hoje no setor sucroenergético, mas com a maior produção a partir de resíduos sólidos urbanos, então em aterros sanitários, mas também com um grande potencial em estação de tratamento de esgoto e já com produção também, com resíduos da agropecuária, os dejetos animais, resíduos da nossa agroindústria, da indústria de mandioca. Então, o Brasil tem uma riqueza de resíduos, né, de toda essa produção agrícola, do nosso saneamento, da nossa agropecuária, que podem virar energia. E é uma fonte nova, né, porque ainda está em processo de crescimento aí na nossa matriz energética, mas a produção de biogás ela não é recente, quer dizer, a tecnologia ela é bastante antiga, o processo ele é simples, é um processo né, biológico, natural. O que a gente está desenvolvendo é essa produção em escala industrial, né, produzir isso para que dê um impacto na nossa matriz energética, né, e realmente consiga trazer essa energia para as nossas casas, inclusive, né, para o sistema elétrico. Então, para que isso aconteça, a Biogás tem trabalhado muito no desenvolvimento dessa indústria. Então, a Biogás começou em 2013, com 8 empresas fundadoras, e hoje já são mais de 100 empresas dentro da associação. Então, isso mostra também como o setor está se desenvolvendo, né? O que a gente fala é que o setor também ele se desenvolveu com pouquíssimos incentivos, né? Pouquíssimos fomentos aí específicos, diferente de outros países que têm subsídios muito claros, né? Que têm fomentos, que têm uma política clara de desenvolvimento dessa fonte. E com biogás a gente foi ali, né, aos trancos e barrancos, vários empreendedores, né, muito à frente do tempo, né, começando a produzir o biometano, inclusive, enquanto não existia a regulação. Então, a gente tem, né, esses exemplos, mas temos exemplos aí de plantas que estão operando há bastante tempo, mostra confiança na tecnologia. Então, toda a questão tecnológica já está muito bem desenvolvida, estabelecida no Brasil.
Passando para a parte, né, tributária de programas aqui, que é o nosso objetivo falar aqui hoje, o biometano especificamente, ele começou a ser possível de ser comercializado apenas com a resolução da ANP, né, as resoluções de qualidade da ANP, que são de 2015 e 2017. Então, a gente vê que são muito recentes, por isso os projetos estão começando a sair em maior volume, né, maior quantidade agora. No ano passado, a gente teve também a aprovação da Lei do Gás, que também especificou ali o biometano e trouxe como a possibilidade de equivalência regulatória, né, o biometano com o gás natural. Então, mais um ponto super importante para a indústria, para dar, né, maior robustez, né, para dar segurança jurídica. E, na semana passada, alguns pontos aí bastante importantes para o setor. O REID, que a gente vai explorar aqui mais um pouco, e vocês vão nos ajudar, inclusive, a entender como fazer uso desse benefício. Não é uma coisa simples, né? Não é um benefício automático, então, né, tem um processo, um procedimento para se utilizar esse REID. Eu acho que a Rosana, né, e a Ana vão explicar muito bem, que eu quero aprender, inclusive. Mas esse benefício do REID é algo que já existia para outras fontes de energia, outros biocombustíveis, inclusive até para o próprio biogás, para gerar energia elétrica, já podia se beneficiar, mas o biometano ainda não. Então, os projetos de biometano ainda não se enquadravam. Então, isso é super relevante. E aqui a gente não está falando nem de um incentivo específico também, né? A gente está falando realmente de uma isonomia. Então, estamos falando de um incentivo que já existia para outras fontes e simplesmente o biometano como mais um combustível renovável que gera desenvolvimento industrial, né? Que é um projeto de infraestrutura, que é o que o REID, né, se destina. Então, faz todo sentido que o biometano possa participar. O outro programa, também, né, assinado ali pelo Ministério do Meio Ambiente, que é super relevante, que é de deixar as bases ali para enxergar o biogás e o biometano como energéticos estratégicos para o país. Então, também é muito importante todas essas sinalizações, né, de políticas públicas, de governo, ainda que não tenha um incentivo muito claro, né, às vezes vem, às vezes não vem, mas ainda que não tenha, né, uma proposta muito concreta de incentivos, como é o REID, né, que é excelente, esses incentivos também de programas, né, desse colocar o biogás como estratégico, também tem um potencial de transformar e colocar investimentos de pé, né? Então, empreendedores que já estavam pensando em ter projetos, já estavam estruturando, já estão ali com um projeto engavetado, esses projetos saem, né? Então, esses investimentos acabam saindo, até para o entendimento dos bancos, quem vai financiar, a gente vai aumentando esse conhecimento, né? Então, todo esse trabalho, essas políticas que direcionam, elas são relevantes também para os investimentos acontecerem. Então, é importante a gente saber disso, né? E aí, falando um pouquinho do trabalho da associação, que, né, o próprio escritório aqui e outros escritórios que também estão na associação nos apoiam muito a desenvolver e a buscar aí soluções tributárias também que possam facilitar e auxiliar a esses projetos. Então, a gente tem o programa, não, né? A própria microemina em geração distribuída, que agora tem uma lei que traz incentivos também para a produção de energia renovável, a produção, né, a geração distribuída. O biogás tem se beneficiado muito desses sistemas, porque, né, é uma forma muito simples ali de produção, de quem tem o resíduo produzir a sua própria energia, então a gente vê como algo muito importante. Existem alguns outros benefícios do setor elétrico e pontos em que a gente ainda precisa trabalhar também. Então, a Biogás vem trabalhando numa série de propostas para busca... Já vou ter estou muito tempo aqui, né, gente? Só para encerrar, assim, a Biogás ela tem trabalhado numa série de propostas que vocês também têm nos apoiado muito, né, de buscar onde que existe espaço para reduzir custos, reduzir o CAPEX desses projetos, que vão fazer com que, né, a gente acelere ainda mais essa fonte na matriz. Então, vou deixar aqui, né, vocês falarem um pouquinho mais do REID, que acho que é o que todo mundo quer ouvir, né? Então, mas obrigada pelo convite. Eu já estava aqui coçando para poder falar, né, gente? Vai!
Não, mas o que eu queria falar? A gente já acompanha o trabalho da biogás aí um tempo, né, Tamar? E o que eu acho interessante, assim, que talvez seja uma sinalização interessante para quem não está muito familiarizado aí com o biogás e o biometano, é que se a gente olhar o caminho que o biogás e o biometano está fazendo é muito parecido com o que foi com a energia solar e a energia eólica, né? Que também teve esse início difícil até que fosse realmente reconhecida a importância dessas fontes de energia, e aí a gente começasse a ter realmente assim, um olhar do governo para isso, de forma a tirar essas travas que são necessárias para aí essa fonte de energia realmente poder se tornar uma fonte interessante de investimento também, né? Porque isso que é muito relevante, é isso que faz a fonte desenvolver e aí realmente tomar relevância na nossa matriz energética, né? E uma outra sinalização que eu achei bem interessante, que também a gente vê que é um movimento muito bom aí para o setor, é essa questão agora do reconhecimento dos atributos ambientais dessas duas fontes, né? Porque, na verdade, todas essas normativas que acabaram de ser liberadas, aprovadas pelo governo, tanto o decreto quanto as normativas do MMA e do MME, elas deixam claro todos os atributos ambientais do biogás e do biometano, que é uma coisa que a gente vem defendendo há muito tempo, né? Como fontes realmente de energia renovável, mas não só isso, né? Que trazem mais benefícios que vão além disso e que hoje é extremamente importante quando a gente fala de transição energética e de combate a mudanças climáticas, né? E também de estabilidade ao sistema, né? Para a gente poder conseguir continuar no caminho do crescimento econômico. Então, eu acho que a gente está num caminho aí, no caminho certo, digamos, para essa fonte de energia. Exatamente, eu venho acompanhando o trabalho da Biogás também faz algum tempo e acho ótimo que a Tamara ela retomou, né? Assim, não é uma tecnologia nova, mas a discussão no setor tem sido assim muito recente, o biogás tem aparecido de forma recente, e é aquela coisa, quando a gente começa a ser falado, a gente começa a entrar no planejamento, é quando a gente realmente começa a conseguir tirar as coisas do papel, né? E assim, agora o biogás já entrou aí nos horizontes de planejamento da empresa de pesquisa energética, da EPE, né, nas publicações do Ministério de Minas e Energia, e enfim, é muito interessante que eu consegui acompanhar de perto toda também a discussão da inclusão da equiparação do biometano aqui com gás natural, que teve, assim, a questão do REID, poxa, já tinha para gás natural faz muito tempo, e aí não tinha ainda para o biometano. Quando saiu o novo decreto, enfim, quando saiu a nova lei do gás, quando saiu o decreto, finalmente, assim, reconhecer a equivalência, né, entre os dois combustíveis, e ainda ter a equivalência, isonomia regulatória, foi um passo muito grande, assim. E a gente vai acompanhando, tem sido impressionante aqui, assim, admiro muito o trabalho, viu, Tamar? Eu já te falei isso antes, mas admiro muito o seu trabalho, que realmente tem sido até uma campanha para as pessoas conhecerem a fonte, conhecerem os benefícios, para conseguir desenvolver, né? Até por ser, enfim, algo que mexe com não um setor, a gente tem vários setores envolvidos, a gente tem saneamento, a gente tem a parte de energia, óleo e gás, que é junto de energia, mas também são agências reguladoras diferentes, então, assim, é um desafio muito grande, mas tem sido uma evolução impressionante nesse espaço de tempo. E aqui, assim, até já entrando um pouquinho nas medidas, antes de a gente entrar no REID, que eu sei que todo mundo está super curioso, mas eu queria até aproveitar a presença da Ana aqui para falar um pouquinho de uma das criações aí do pacote de medidas que foi aprovado, né? Porque a gente tem duas medidas principais. Primeiro foi a criação do programa Metano Zero, e o segundo, a inclusão, né, do biometano no REID. E dentro do programa Metano Zero, a gente tem a criação da figura do crédito de metano, né? E, enfim, criação de mercados de carbono já tem sido muito discutidos, especialmente depois, né, da Conferência das Partes aí, que teve da COP26. Ana, como é que fica esse crédito de metano com as discussões em relação ao mercado de carbono? Como é que está esse contexto também? Bom, é interessante ouvir esse termo, né, essa criação desse crédito de metano,
porque ele não vem com grandes explicações de como isso, do que o governo está vislumbrando com isso, né? O que é importante a gente ter em mente é que, assim, esse crédito de metano ele vai precisar falar com o mercado de carbono, com o crédito de carbono, de alguma forma, porque não faz sentido você ter uma iniciativa que seja separada, né? E que depois não consiga falar com o Acordo de Paris e com o que está sendo desenhado aí a nível mundial. Porque o crédito de carbono, na verdade, ele é uma medida de equivalência, digamos assim. Ele não serve só para o dióxido de carbono, né? Para emissões evitadas de dióxido de carbono. Na verdade, ele é como se fosse uma moeda única, digamos assim, né? Uma moeda de equiparação. Então, o objetivo, né, desses instrumentos previstos aí no Acordo de Paris, e isso iniciou lá no Protocolo de Quioto, é justamente emissões evitadas de gases de efeito estufa. E aí, isso inclui tanto dióxido de carbono, quanto o metano, quanto outros tipos de gases de efeito estufa. E, na verdade, como esses gases eles têm um efeito diferente, né? Alguns são mais prejudiciais do que o outro, como é o caso quando você compara o metano com o dióxido de carbono, né? O metano ele tem um poder destruidor 21 vezes maior do que o dióxido de carbono. Então, você precisa de uma medida que seja uma medida que iguale todas essas emissões. Então, o que se criou? Se criou, então, o crédito de carbono, né? Então, você tem 1 tonelada evitada de emissão de dióxido de carbono, e aí você vai equiparar todos esses outros gases. Então, por óbvio, 1 tonelada evitada de metano, ela é muito, digamos assim, ela é muito maior do que 1 tonelada evitada de dióxido de carbono. Então, precisa ser feita essa equivalência para que tudo seja negociado como tonelada de CO2, né? E aí você tem um crédito de carbono. Então, seria mais ou menos de uma maneira assim, muito grosseira e muito simplista falar que 1 tonelada evitada de CO2 vai gerar 1 crédito de carbono, e 1 tonelada evitada de metano geraria 21 créditos de carbono. Isso, de novo, de uma maneira muito grosseira e muito simplista aqui, mas só para se ter uma ideia. Então, quando o governo ele cria esse crédito de metano, e a gente ainda não tem a definição de como vai ser isso, de como vai ser esse mecanismo, de como isso vai falar, então, com o eventual mercado de carbono brasileiro, que depois precisa se conectar e falar com o mercado internacional, né? A gente ainda está na expectativa e esperando para ver o que vem, e se, na verdade, talvez esse crédito de metano ele vá ser inserido dentro do RenovaBio, né? Então, a gente ainda tem muitas dúvidas, é uma coisa muito nova agora, que foi anunciada, é vista com muito bons olhos, inclusive porque o Brasil, ele assumiu, né, ele assinou o acordo sobre o metano na COP26, que foi um acordo paralelo, que foi feito por mais de 100 países, então ele tem agora um compromisso de redução aí de 30% das suas emissões de metano, mas a gente, na verdade, isso está gerando mais dúvida do que certeza, por enquanto, de como esse crédito de metano vai funcionar e quais são os planos do governo para isso. Ou seja, mais um pouquinho de trabalho para Tamar, mais um pouquinho, enfim, aguardamos as próximas medidas do governo. Como foi com o RenovaBio, né? Porque, na verdade, sim, o RenovaBio, ele, se você olhar hoje, ele tem um arcabouço de regulamentação que é bem robusto, foi um arcabouço muito interessante, a forma como ele foi sendo estruturado, e a gente levou aí alguns anos, né, uns 2 anos, para ver esse arcabouço realmente finalizado e o RenovaBio implementado, né? Então, a gente está muito no início, vamos ver aí o que vem de regulamentação para frente, para a gente ir montando esse quebra-cabeça.
Tá certo, então. Passando aqui, agora a gente vai para a pergunta de $1 milhão aqui, já vou reservar, que é para a Rosana, que enfim, é o que realmente todo mundo quer saber. Finalmente a gente conseguiu a inclusão do biometano no REID, mas assim, como é que vai funcionar isso? Quem vai poder se beneficiar dessa medida, né? E aí eu vou passar a bola para a Rosana. Bom dia, obrigada de novo, Roberto, e obrigado pela introdução, inclusive, né? Essa questão do REID, ela é, de fato, o que a gente tem visto ao longo do tempo, tá? E aí a gente tem o lado positivo e o lado negativo de tudo nessa vida, inclusive na questão da gente ainda estar trabalhando nessa equiparação, sob o ponto de vista, inclusive, tributário. Quando a gente tem a questão do REID, a gente sabe que a parte tributária ela é absolutamente relevante na implementação de qualquer projeto no Brasil. A gente sabe que o marco tributário ele é, inclusive, definidor da questão da implantação ou não, da entrada ou não daquele projeto. E a gente traz o REID, só que a gente já tem uma estrada em relação ao REID. O REID ele vinha sendo muito utilizado, ele é muito utilizado para a questão de energia elétrica propriamente dita, a gente vem com o petróleo e gás, então a gente já tem alguma experiência nessas questões, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo em relação ao REID, e é isso que a gente vai trazer um pouquinho. Eu vou mudar um pouquinho o formato, só para ter uma questão de visualização, porque eu acho que o REID, essa parte tributária, como eu falei, é uma parte um pouco mais árida, não é todo mundo que tem uma familiaridade com ele. Então, assim, só para ter uma visualização, né? E só um passinho atrás, é um primeiro passo que tem que ser comemorado, a questão da entrada do biometano no REID, mas a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer e a gente não vai estar sozinho, tá? O próprio setor de gás natural, a abertura toda do setor, a gente ainda, sob o ponto de vista tributário, tem um caminho enorme a percorrer, entraves que a gente tem que trabalhar, e eu acho que na esteira até do que a gente já vem discutindo em relação ao gás natural, a gente vai poder aproveitar e caminhar bastante na questão do próprio metano. Especificamente sobre o REID, o que é o REID? Eu não vou trazer o nome dele de novo, porque acho que a gente chove no molhado, mas o REID ele vem como um incentivo para a implantação de empreendimentos de infraestrutura, e aí a gente vai ter saneamento, transporte e energia, e agora a gente conseguiu trazer por isonomia, que é um ponto muito importante que a Tamar colocou, a questão dos projetos de biometano nesse benefício. Quem que pode receber este benefício? Ser beneficiário desse benefício que vem sobre PIS e COFINS, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. É o detentor do projeto aprovado de infraestrutura. Então, eu tenho todo um arcabouço que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas o titular do projeto é o que pode ser beneficiado por ele. O que o REID traz de efetivo benefício para a gente? A gente tem um ganho de caixa efetivo na entrada, na implementação do projeto. Por quê? Eu tenho uma suspensão de PIS e COFINS sobre aquisições relevantes para o meu projeto. Máquinas, equipamentos, serviços, tanto aquisições internas quanto aquisições importações desses itens, inclusive de serviço, tá? Então, de fato, ele é um elemento, um benefício bastante relevante e muitas vezes decisivo na tomada de decisão da implantação desses projetos. O prazo dele de fruição, a gente vai ver lá na frente, eu vou falar rapidamente, mas a gente vai ver lá na frente que a gente tem um processo, que foi o que a Tamar falou, é um processo um pouco demorado, e alguns cuidados ao longo desse processo a gente tem que tomar, e a gente vai pontuar um pouquinho mais para frente, tá? Especificamente nessa questão do prazo, o que acontecia até 2010? Com a publicação da portaria do Ministério, que a gente vai ver como é que eu faço essa habilitação, eu teria já o direito ao incentivo da suspensão do PIS e COFINS nessas aquisições para o meu projeto. Só que em 2010, eu preciso, para que eu possa ser considerado efetivo beneficiário desse benefício, de uma habilitação perante a Receita Federal. Então, qual que é o caminho que a gente tem que percorrer para a gente caminhar e conseguir a efetivação e a utilização desse benefício? Como a Tamar comentou, a Ana comentou e a própria Roberta, a gente tem agências diferentes. O processo se inicia na agência de cada um dos setores. Então, no nosso caso, a gente vai ter um processo iniciado na ANP, em que eu tenho que estruturar o meu projeto, tem um formulário, a apresentação do projeto em si ela é até bastante simplificada, porque eu tenho um formulário que eu vou apresentar e
e é isso que vai startar o meu processo. Mas, obviamente, eu tenho todo o arcabouço de desenvolvimento desse projeto, de consolidação desse projeto, para que eu possa fazer essa submissão na ANP. A ANP, ela forma esse processo, obviamente, ela já vai. Se eu tiver qualquer divergência, alguma dúvida em relação ao projeto que eu submeti, seja em relação a número, seja em relação a questões técnicas vinculadas ao processo, a ANP vai me notificar e eu vou ter condições de certificar da correção desse projeto para que eu tenha um parecer favorável da ANP. Uma vez obtido esse parecer favorável junto à ANP, ela remete esse parecer para o Ministério das Minas e Energia, e aí a gente tem um reconhecimento do projeto dentro do REID. Então, é uma portaria do Ministério que nos assegura esse reconhecimento, esse enquadramento. E aí, como tudo na parte tributária, a gente falou, acabou aí, né? Como eu falei, até no passado era assim. Então, a partir dessa portaria, eu já podia comemorar, só que agora eu tenho um passo adicional, que, de fato, é eu fazer essa habilitação perante a Receita Federal. Essa habilitação, ela é uma questão muito mais formal do que discricionária, porque, obviamente, na hora que eu tenho aprovação pela ANP, pelo Ministério, das questões técnicas vinculadas a esse projeto, a Secretaria da Fazenda é meramente verificar, por exemplo, a regularidade fiscal do beneficiário do incentivo. Ela não teria um poder discricionário de optar pelo enquadramento ou não daquele projeto já aprovado e reconhecido por meio da portaria do Ministério. Tá? Agora, alguns pontos de atenção que a gente tem que eu acho que é a nossa contribuição maior nessa oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho sobre o REID, tá? O primeiro ponto é aquilo que a gente falou. Eu não posso me beneficiar do regime ou começar a usufruir do regime até que eu tenha a habilitação perante a Receita Federal. Essa questão da habilitação gera um outro ponto de atenção para a gente, que é o seguinte, pela legislação do REID, e a gente tem visto, se vocês me perguntarem, você já viu algum questionamento específico sobre isso? Não vi, tá? Existe manifestação por meio de soluções de consulta da Receita. Mas o que a legislação do REID trata quanto ao momento de aquisição das minhas máquinas, equipamentos e serviços vinculados ao projeto beneficiado? A celebração do contrato é que é o marco temporal para usufruir do benefício. Então, é uma coisa até um pouco meio contraditória, mas o que acaba acontecendo? Eu não posso celebrar contratos vinculados ao meu projeto antes da habilitação no REID. E aí, muitas vezes, a gente tem um prazo, obviamente, eu tenho que ir lá no meu fornecedor, eu tenho que estar reservando aquela capacidade de produção do meu equipamento, eu tenho um prazo de negociação dos meus contratos, que normalmente é longo, são contratos mais complexos e tudo. Então, o que a gente tem recomendado nesse sentido? Que as empresas façam um pré-contrato, com a linha geral dessa contratação, mas que efetivamente o contrato, a formalização final, se dê após a obtenção do REID, que seria a publicação do ADE pela Secretaria da Receita Federal. Tá? Um outro ponto importante é o seguinte, todo mundo pergunta, uma vez enquadrado no REID, eu sou obrigado a usar o REID? Não sou, tá? Eu vou de acordo... Aí você tem várias questões, inclusive de otimização fiscal, muitas vezes, e até de simplificação, já que, eventualmente, eu posso ter um crédito e tal. Então, assim, uma vez enquadrado no REID, eu posso ou não aplicar a suspensão das contribuições das minhas aquisições de máquinas, equipamentos e serviços, tanto interna como na importação, né? A questão do coabilitado também é um ponto de bastante atenção. Obviamente, a coabilitação vai ser daquele fornecedor que tem um contrato bem delimitado, exclusivo para o fornecimento do equipamento ou do serviço, mas ele só consegue se coabilitar, até pelo nome, pela coabilitação, ele só consegue se coabilitar depois de eu ter o detentor do projeto de infraestrutura devidamente habilitado, tá? E eu acho que, assim, de geral, assim, que a gente coloca de ponto maior de atenção, um outro ponto também que é importante, que eu acabei até de me lembrar, é o seguinte, que quando a gente tem a utilização do REID, por que ele efetivamente é um benefício, tá?
porque apesar da minha compra, da minha aquisição, ela não ser sujeita às contribuições, o meu vendedor ele pode manter o crédito, então eu tenho um ganho efetivo em relação a isso. Então, os pontos de atenção que a gente ressalta hoje é o REID, uma vez habilitado, ele não é obrigatório. A segunda questão, a coabilitação pressupõe a habilitação, primeiro, do detentor do projeto de infraestrutura, e aí perguntam sobre o que compõe esse projeto de infraestrutura. Normalmente, é efetivamente a constituição e implantação da planta de produção do biometano, tá? Ou do biogás e tal, ou do produto beneficiado lá, que a gente consegue beneficiar dentro do REID. E essa questão do contrato, eu acho que são os pontos mais sensíveis disso. Os valores, a gente tem que ter valor na... Pode até tirar, Thiago. Obrigada. A gente tem que ter os valores já do benefício, a gente tem que ter isso já calculado. Obviamente, são estimativas, a gente sabe que vai acontecer eventual diferença, porque no momento da habilitação ou da submissão do pleito, a gente tem que ter esses valores já definidos e já informar a ANP que ela vai, inclusive, validar. Então, por isso que eu falei que a gente tem que ter o projeto bem desenhado, bem definido, porque esses valores, todas essas questões técnicas e tributárias vão ser checadas e validadas pela agência. Tá ótimo. Gente, já vi aqui que teve nos comentários o pessoal perguntando, essa apresentação da Rosana, essa super apresentação vai estar disponível? Sim, vai estar disponível depois, a gente pode enviar para vocês por e-mail, tá? Eu passei mais rápido e depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta específica, mas é só porque o assunto, de novo, é o que eu falei, né? É um assunto meio árido. Tem algumas pessoas que amam, tipo eu, mas não é um assunto que é unânime para todo mundo, então. Sim, sim. E aqui, só para a gente voltar, assim, só uma observação, tá? No que se refere a empreendimentos de geração distribuída, a habilitação do REID está em discussão aí no Congresso Nacional, porque teve o veto presidencial, né? Foi aprovada a nova lei de ED, mas com veto, justamente na parte que enquadrava essa questão, enquadrava esses empreendimentos de geração distribuída no REID, como empreendimentos de infraestrutura, tá? Então, assim, por enquanto, geração distribuída não é considerado empreendimento de infraestrutura. Enfim, está em discussão. Isso pode ser superado no Congresso Nacional. O veto presidencial deve até... Entrou em pauta, acho que foi semana passada. Não lembro, eu até conversei com a Tamar. Vamos ver se a gente consegue superar esse veto. Mas apenas avisando. Rosana, tem também aqui uma perguntinha no chat para você. Aqui... O REID é habilitado pela SPE ou pelos sócios do projeto? A habilitação tem que ser pela detentora do projeto, quem vai efetivamente operar o projeto, que é a SPE. Tá, obrigada. Mas acho que a Tamar queria fazer uma perguntinha, pode fazer, Tamar. A gente não garante que vai saber tudo, mas a gente... Eu quero aproveitar aqui também para perguntar. Rosana, uma dúvida que já surgiu também aqui dos associados. Se esses projetos eles têm que ter algum valor mínimo, né? Tem que ter um mínimo de investimento, tem algum critério desse tipo? Não. A definição do REID não é pelo valor envolvido no projeto propriamente dito, é o enquadramento daquele projeto dentro do setor e a caracterização como um projeto de infraestrutura. Então, a gente vai ter projetos de altíssimo vulto, tipo hidrelétricas, e você vai ter projetos menores, em vultos menores, que também podem ser beneficiados. Tá ótimo. Então, o pequeno também tá contemplado, quer dizer, né? Não todos. Ótimo. Isso aí é muito bom a gente falar. Enfim, gente, por favor, se tiverem mais perguntas, a gente vai abrir agora ao final uma sessão para perguntas. Já estão entrando algumas aqui. A gente, por favor, interajam com a gente aqui no chat. Deixa eu até pegar aqui. Aproveitando aqui... Vocês estão conseguindo ver as perguntas, gente? Desculpa perguntar isso. Existe algum tipo de benefício do REID na criação de novas tecnologias para o mercado de biometano? Não, ainda não. Os projetos associados, os projetos ainda não foram incluídos. O projeto que é o beneficiado é o projeto de implantação da infraestrutura mesmo. A gente ainda não tem, porque aí eu teria que ter o REID para o setor de tecnologia, né? E não para o setor de infraestrutura e produção.
Aí a gente já pode observar também alguns gargalinhos, né? A gente tem só para geração, enfim, a gente tem que sempre analisar. O que é uma coisa que, assim, acho que eu converso muito com a Tamar, né? A gente tem que analisar toda a cadeia e ver o que está sendo beneficiado ou não, onde que são os pontos de gargalo. Eu acho que, enfim, converso muito com isso. Da produção a gente está tendo um grande incentivo, mas um ponto que a gente tem que sempre prestar muita atenção é a cadeia, principalmente de distribuição, né? Canalizada, então, de biometano é muito difícil ainda, mas que está sendo desenvolvida a regulação. Sim, mas você vê que mesmo o gás natural, e é aquilo que eu falei, na verdade, o fato da gente ainda estar se estruturando e buscando a equiparação, olha, sendo equiparado às outras fontes de energia, nos dá uma vantagem, porque, por exemplo, a questão dos dutos no gás natural, eles recentemente que foram reconhecidos e incluídos dentro dos projetos para possibilitar, inclusive, a obtenção do REID. Então, é isso que eu falei, na verdade, a gente tem todos os ônus e bônus da gente estar se juntando aos demais dentro do setor de infraestrutura e tal. Teve uma pergunta aqui, a questão específica de questão de formulário e forma de apresentação. Os formulários, gente, de apresentação, eles são bem básicos, tá? Ele não tem muita distinção por produto, porque, na verdade, vai ser o interessado no benefício que vai ter que fazer essa descrição e a construção do projeto, seja do seu ponto de vista técnico, seja do seu ponto de vista tributário, né? Então, o formulário, ele é bem... É aquilo que eu falei, se a gente pegar e olhar o formulário, poxa, isso é muito fácil, né? Porque não tem problema. Na prática, não é bem assim, porque a gente precisa de ter todo o estudo, né? A questão, o detalhamento técnico para que a gente possa atender aquelas especificidades que tem em termos de valor. Então, só para vocês terem uma ideia, especificamente no tributário, eu vou ter que indicar, no momento da submissão lá do meu projeto na ANP, qual vai ser o valor estimado do PIS e COFINS que eu pretendo pagar nas minhas aquisições e qual o valor do PIS e COFINS que eu pretendo suspender na implantação do meu projeto. Pode ser que tenha algum momento que eu tenha uma divergência disso? Pode, mas, de novo, a gente tem que ter uma preocupação em termos de sustentar e ter a justificativa, do seu ponto de vista, inclusive negocial, das alterações e daqueles valores estimados a priori, né? Então, por exemplo, taxa de câmbio, obviamente, vai impactar. A gente sabe que tem outras questões que podem impactar, então, não necessariamente o valor da minha estimativa vai corresponder à minha efetiva execução do projeto, e isso já está computado, já é considerado, desde que eu tenha os argumentos técnicos, e não pode ser um chute, né? Eu não posso chegar e falar, não, hoje... Por isso que a gente precisa do suporte técnico muito detalhado para que a gente possa suportar isso. Tá certo. E agora, Tamar, vou retomar um pouquinho a palavra para você. Foram apresentadas diversas medidas, a gente tem aí a previsão de medidas para estimular novas tecnologias de biometano dentro do programa Metano Zero, né? Tem a previsão de estimular, enfim, a criação de corredores sustentáveis. São medidas importantes, são medidas que representam um grande avanço para o biometano, mas assim, eu quero te perguntar, o que ainda falta, né? Quais são questões essenciais que vocês ainda estão discutindo e assim, da sensibilidade de vocês, né? O que precisa? Bom, muita coisa, né, Roberta? Isso é bom que mantém nosso emprego aí na associação, pelo menos mantém a associação por muito tempo. Sempre tem muita coisa para fazer, né? É uma indústria que está ainda no estágio inicial, mas que, né, como a Ana colocou, a gente vê também como essa nova fronteira aí, como foi a solar e a eólica, o biogás, essa nova fronteira de energia com potencial de crescimento enorme. E aqui no Brasil, a gente está falando, é o país com maior potencial de produção de biogás do mundo, né? A nossa geração de resíduos é um absurdo, né? É uma quantidade enorme que a gente pode gerar uma quantidade de energia que, quando a gente fala do biometano, a projeção da biogás é chegar a 30 milhões de metros cúbicos por dia em 2030. Hoje a gente está produzindo 400 mil metros cúbicos dia, então a gente está falando, né, de um volume que, se a gente pensa hoje, parece fora da realidade, parece que é muito, mas a gente vê como uma expectativa bastante realista em função do que as empresas estão trazendo de interesse em investir, em produzir,
e pela demanda, né? Então, a demanda ela está muito grande pelo sustentável, pelo renovável. A gente está vendo, né, empresas com metas de redução de emissões. Então, para colocar esse volume todo, além da demanda, a gente precisa aí de alguns, né, primeiro remover alguns gargalos regulatórios. Tem uma questão das próprias agências reguladoras, né, como você já trabalha muito, de conhecimento do que são esses projetos de biogás e biometano, a própria questão do licenciamento ambiental, que leva, né, mais tempo do que deveria, né, poderia ser mais rápido se houvesse um conhecimento maior por parte das agências. Os veículos a gás, né, que também estão se desenvolvendo, ainda tem um custo superior ao de veículos a diesel, mas também à medida que tem alguns fomentos, né, programas específicos, o custo desses veículos também vai cair, então aumenta a demanda pelo gás e pelo biometano. Esses corredores sustentáveis, que é um programa do Ministério da Economia, que é de desenvolver, ampliar a infraestrutura de distribuição desse gás e do biometano, né, chegando renovável, onde hoje não tem nem o gás. Então, são medidas muito importantes. Então, a gente tem questões regulatórias, tem questões tributárias. A gente vê hoje vários estados com o ICMS do biometano acima do ICMS do gás natural e de outros combustíveis, né? Então, são ajustes que a gente está falando de isonomia tributária, né? Então, são ajustes tributários que a gente ainda está trabalhando. A Biogás vem trabalhando alguns convênios com o ICMS, né, para máquinas e equipamentos de biogás e biometano, para reduzir essa tributação, né, em cima dessa indústria. E isso já foi feito para diversas outras. A gente também, de novo, não estamos inventando nada, né? Já foi feito para desenvolver diversas indústrias e tivemos um sucesso, né, absoluto aí com a solar, com a eólica, com o desenvolvimento de indústria aqui no Brasil. E a gente está falando aqui realmente de uma indústria totalmente nacional, de construção civil, de máquinas, equipamentos, geradores que já são produzidos aqui e que a gente está desenvolvendo a indústria aqui. Faz muito mais sentido do que a gente comprar um diesel importado que está gerando emprego, está gerando, né, desenvolvimento industrial em outros países. Então, é um entendimento de desenvolver a nossa indústria, gerar emprego, tratar os resíduos, gerar energia limpa, renovável. Então, mas tem um mundo de ações para a gente fazer. Como vocês já viram, o nosso trabalho aqui é enorme, né? Com certeza, gente. Se eu pudesse, se tivesse mais tempo, a gente poderia ficar, enfim, horas e horas conversando, mas infelizmente a gente já vai ter que encerrar aqui a live. Queria aproveitar, agradecer a presença, assim, Tamar, muito obrigado por vir, nossa convidada de honra, muito obrigada. Ana Paula, Rosana, vocês são excelentes, muito obrigada por trazer todo o conhecimento de vocês aqui. E relembrando, gente, as perguntas, a gente respondeu acho que todas ao vivo, qualquer coisa, vocês têm nossos contatos, fiquem à vontade para procurar a gente. Agradeço a presença de todos, esse foi o primeiro episódio, com toda certeza, se Deus quiser, a gente vai trazer novos episódios, a gente vai tratar de biometano, mas a gente pode e pretende falar de outras fontes também, e enfim, agradeço a presença de todos. E deixa eu só aproveitar e mandar um grande abraço para o pessoal do Alessandro, do Instituto 17, que eles estão lançando também um guia de regulação de biometano, que está, acho que saindo, já deve estar saindo agora, esses dias. Muito obrigada, gente. Gente, obrigada. Prazer, viu? Obrigada. Gente, boa semana. Tchau, tchau. Ótima semana. Tchau, tchau.